Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da Biologix. Meu nome é Mayara Barreto e eu faço parte do time comercial da Biologix. E para a gente começar o nosso podcast, eu vou fazer uma breve apresentação para quem não conhece sobre o exame do sono Biologix. Ele é um exame simplificado para diagnóstico de apneia do sono e ronco e permite com que profissionais da saúde ofereçam aos seus pacientes um exame simplificado, de baixo custo, rápido, fácil e principalmente validado cientificamente e preciso. Então eu trouxe aqui para vocês conhecerem o exame do sono Biologix. Então, apenas com um sensor compacto, sem fio e confortável e um celular, o paciente consegue realizar o exame no conforto de sua casa. Então, eu trouxe aqui para vocês conhecerem a solução da Biologix. E junto comigo hoje, eu tenho a Thalita Salles para me ajudar nesse bate-papo aqui, que nós temos uma novidade muito especial para vocês. Olá, muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigada, Mayara, pela introdução. Eu sou a Thalita, como ela já disse. E hoje nós vamos abordar um tema muito relevante, né, importante para a área de medicina do sono. É um parâmetro novo que a Biologix está lançando, né, no exame do sono Biologix, que é a carga hipóxica, a avaliação e mostragem dessa carga hipóxica, ou também conhecida como hypoxic burden. E para discutir, para ilustrar, para mostrar melhor para vocês esse novo parâmetro, a gente trouxe dois ilustres convidados, queridos especialistas na área, grandes especialistas na área, o Dr. Walter Silva, dentista e especialista em medicina do sono, e Dr. Geraldo Lorenzi Filho, médico pneumologista e especialista em sono. Muito bem-vindos ao nosso podcast. Oi, Thalita, é um prazer estar aqui, Mayara. É um prazer enorme ver, né? Eu também sou da Biologix, eu sou diretor científico da Biologix e diretor médico. Ver a evolução, né? A Biologix é um produto que está o tempo todo evoluindo, é uma plataforma e a gente está sempre trazendo novidades, tem toda uma equipe técnica, engenheiros fazendo um trabalho incrível com novidades o tempo todo, para melhorar a acurácia ainda mais do diagnóstico e principalmente trazer noções novas que hoje em dia são pouco aplicadas na prática clínica. Olá, eu sou Walter Silva, trabalho na área do sono já há muitos anos também e sempre muito interessante agregar recursos, agregar variáveis para que a gente tenha um desfecho clínico mais relevante ainda. Muito legal isso. A gente vê que é uma tendência, né? Essa avaliação da carga hipóxica tem sido mostrada em vários congressos, aulas, é uma grande tendência começar a se atentar mais a esse tema, né? Então, vamos dar uma retomada, né? Uma pergunta que as pessoas fazem, será que com um aparelhinho desse tamanho aqui eu consigo fazer um diagnóstico preciso? E na realidade é isso que a tecnologia traz para a gente. Isso aqui não é um gadget, é um exame validado, tem 2 estudos científicos grandes validando isso contra a polissonografia, feita no laboratório do sono, e contra a poligrafia. E o segredo está que esse oxímetro é um oxímetro de alta resolução, ele tem um actímetro que também mede movimento, que é muito importante para a gente, e hoje a gente já estima se o indivíduo está acordado ou dormindo através de inteligência artificial. E mais do que isso, o celular é transformado num verdadeiro polígrafo quando você baixa o aplicativo e existe a comunicação. Por exemplo, grava o ronco, que é uma coisa super importante, que a polissonografia vê muito mal o ronco. E também todas essas informações vão para a nuvem, onde você tem uma plataforma que pode analisar os exames mais tranquilamente. E agora, como a Thalita falou, né, existe essa questão da carga hipóxica. E o professor Walter tem uma experiência enorme, né, porque acho que o cirurgião dentista usa muito, né, um dos tratamentos é a placa de avanço mandibular. Como que você usa assim, o Biologix na prática clínica? Olha, o Biologix ele foi um divisor de águas totalmente, porque a gente ficava muito trabalhando no escuro e na subjetividade. O paciente dizia assim, eu melhorei, o ronco está melhor, minha esposa falou que o ronco está melhor. Porque você põe a placa e vai avançando. E vou avançando. Mas também não quer avançar tudo de uma vez. Exatamente. Né? E o quanto que eu avanço? Então, a calibração feita através do exame Biologix, com os parâmetros prévios e os parâmetros que você vai obtendo, você não fica só
às custas da subjetividade do paciente. Você também tem o dado clínico. Também é impossível você pedir uma polissonografia Exatamente. a cada mês. Ficar repetindo, mesmo exato. que você tenha a possibilidade, eu tenho essa experiência, o paciente não vai fazer Não o faz, exame. não faz. E a gente Colocar dependia aquele monte disso. de fios. De você pedir uma polissonografia para comprovar que o teu tratamento com o aparelho intraoral surtiu o resultado. E aí, às vezes, ficava ainda um déficit de algum dado, você teria que repetir o exame, o paciente não ia fazer de maneira Não alguma. faz. Né? Então fica muito mais prático. Mostrar os dados clínicos, eu acho que ajuda a engajar o paciente Muito. no tratamento, né? Ele Exatamente. vê objetivamente a melhora, não fica só o que ele está sentindo ou o que algum familiar falou. Exatamente. Agora, o Biologix, ele parte desse princípio, né? Que você, cada vez que para de respirar, nós estamos falando de apneia do sono, ou de hipopneia, que é a redução do fluxo aéreo por pelo menos 10 segundos, existe queda do nível de oxigênio. Se você tiver Covid, uma doença pulmonar, o teu oxigênio vai ficar baixo ao longo da noite. Agora, se esse oxigênio subir rapidamente, então ele cai e sobe, isso para a medicina do sono é uma dessaturação. É um pouco diferente da dessaturação para a Thalita que está trabalhando lá com DPOC, um bronquítico. Falar, o paciente está dessaturando, é o oxigênio baixo. Aqui o oxigênio cai e sobe de novo. Então, isso é uma dessaturação. E existe uma relação enorme, nós mostramos isso, aliás, isso é super conhecido em inúmeros trabalhos, que existe uma relação enorme entre este IDO, que é o índice de dessaturação, quantas vezes o oxigênio cai e sobe de novo, com uma correlação enorme com, na polissonografia, que é o IAH, é o índice de apneia e hipopneia, quantas vezes por hora de sono o indivíduo parou a apneia ou quase parou hipopneia. Então a gente tem o primeiro reloginho, que é o IDO. Depois a Biologix tem um segundo reloginho, que é o tempo de saturação abaixo de 90%. Isso é importante porque tem gente que não tem uma dessaturação, tem uma dessaturação contínua. Então ele vai ter um reloginho praticamente normal e o segundo, o tempo de saturação abaixo de 90%. Então as coisas se imbricam um pouco. Exato. Agora, 2 IDOs de, digamos, 50 eventos por hora pode estar associado com um indivíduo que faz um evento curtinho, sem dessaturação importante, com outro que a gente vê na curva, né, que o oxigênio cai muito e sobe muito. Então é isso que a gente está querendo expressar agora com o que a gente chama de área sobre a curva, quer dizer, quanto tempo que o oxigênio caiu naquela dessaturação. Então, o oxygen burden, né, como a Thalita estava falando, vai dar um terceiro parâmetro, que é a carga hipóxica. Quanto tempo esse indivíduo ficou com oxigênio abaixo nessas oscilações. Não é a carga hipóxica da hipóxia contínua. A hipóxia contínua pode dar um segundo reloginho, que seria um indivíduo com uma doença pulmonar. Mas aqui a gente vai ver a profundidade das dessaturações. Vou mostrar um gráfico para vocês entenderem melhor o que quer dizer essa carga hipóxica, como é que a gente calcula isso, né? Então, nessa imagem, a gente pode entender melhor do que a gente está falando, né, dessa carga. Quando a gente olha no eixo vertical, que é onde está mostrando a saturação de oxigênio, sempre que cair acima de 3%, nós vamos avaliar isso, vamos marcar como uma dessaturação e vamos mensurar. Então, se ele cai de 90 para 80, por exemplo, cai 10%, né? Então, eu vejo essa medida e calculo o tempo que ele ficou com essa queda na saturação. Isso vai dessa área, que vocês podem ver colorida aí na cor rosa, que é uma área da carga hipóxica. Para a gente avaliar isso no exame todo, a gente faz a soma de todas as áreas que ocorreu essa dessaturação dessa forma, e depois a gente divide pelo número de horas do exame, para dar um índice. Como a gente tem um índice de apneia do sono, como a gente tem um índice de dessaturação de oxigênio, a gente tem esse índice, que é esse número que vai passar a ser mostrado no exame de sono do Biologix, né, da carga hipóxica. Eu acho bem legal essa imagem, Thalita, porque um indivíduo, por exemplo, tem gente que fala o seguinte, não é possível que o indivíduo tenha um IDO tão alto e a saturação nunca caia abaixo de 90. Exato. Se ele saísse, por exemplo, ali de 96, 97, fosse para 90, ele preenche critério para dessaturação. Exato. Então ele poderia ter todos esses eventos, mas desaturando muito menos. Exato. Então, obviamente, quando a dessaturação é maior, e tem vários trabalhos mostrando que a carga hipóxica é o principal marcador de risco cardiovascular. Esse é o grande ponto que a gente quer discutir, né? É bom, é meio intuitivo, né?
Quer dizer, aquele índice de IH ou de IDO não está dando essa dimensão de quão profundo está sendo cada evento. Né? Eu acho que é um ponto que é importante a gente colocar aqui, principalmente para quem está iniciando nessa área, como você mesmo falou, doutor Geraldo, a dessaturação ela é vista sempre que cair 3% e é diferente da dessaturação que pelo fica menos paciente. 3%. Pelo menos 3%. Quer dizer, ele pode cair 3 e voltar, pode cair 5 e pode voltar, cair 10. pode cair 10 e ficar muito tempo lá embaixo, ele volta, se ele não voltar, mas não o é uma índice era dessaturação. dado como frequência, era o mesmo. E muitas pessoas ainda confundem, eles acham que é só quando cai abaixo de 90% que é marcada uma dessaturação. Não é assim na medicina do sono, né? Se ele sai de 97 para 90, ele caiu, desde que ele volte. Se ele sai de 97 para 93, ele caiu mais de 3%. Então já é considerado uma dessaturação. Volte, isso é um evento. Exatamente. Porque essa queda e subida, eu costumo dizer, é a impressão digital da apneia do sono. Não existe nenhuma outra doença no universo que faça com que o oxigênio caia e depois suba novamente. Isso só pode ser porque o indivíduo teve um evento respiratório, de apneia ou hipopneia. Eu trouxe alguns casos clínicos aqui pra gente discutir, e aí é onde a gente vai entrar mesmo na clínica, onde eu acho que pode ajudar vocês no dia a dia prático, né, de como direcionar, como entender melhor esses dados e como direcionar na prática clínica, direcionar outro tipo de tratamento. Então eu trouxe um primeiro caso aqui, que exemplifica bem essa diferença. Então a gente pode ver nesse gráfico que a curva de saturação de oxigênio não é a medida da carga hipóxica ainda, mas por aí a gente já consegue ver com 2 pacientes, tá? Em azul a gente tem um paciente e em rosa a gente tem outro paciente. Esse é o gráfico da curva de saturação de oxigênio. São 2 pacientes que, curiosamente, têm o mesmo IDO, né? Os 2 pacientes aqui mostrados têm IDO 76, um tem 75,9, o outro 76,1, 2. Então, se a gente olhar só aquele relógio, né, doutor Geraldo, que você comentou, eles seriam iguais, seriam, né? A gente imaginaria que eles teriam o mesmo padrão. Só que só olhando a curva de saturação de oxigênio, a gente vê que ele já tem padrões completamente diferentes, né? Se a gente olhar o gráfico da carga hipóxica dele, que é isso que eu quero mostrar para vocês hoje aqui, e trazer em discussão para a gente entender melhor como é que a gente pode usar isso na nossa prática clínica, vocês vão ter ainda mais surpresas. O paciente em rosa, então, obviamente, apesar do mesmo índice, está desaturando muito mais, né? Aí você já vê claramente isso, muito provavelmente certo? Tem algum outro fator aí envolvido que possa estar comprometendo isso aí. Exato. Se a gente prestar atenção, o paciente em rosa, ele tem o IMC muito mais alto. Ele é um paciente jovem, de 34 anos, porém o IMC de 38. Já o paciente azul, ele tem 69 anos e IMC de 29. Então isso já foi um grande critério. Interessante, hein, Thalita? Porque o que acontece é o seguinte, que quando você para de respirar a obesidade, encolhe o pulmão, né? Você tem um volume pulmonar menor, e então, às vezes, até a mesma quantidade de tempo que você parou de respirar, um oxigênio cai muito mais do que o outro, né? Exato. E esse é um grande marcador de risco cardiovascular, né? A tal da carga hipóxica, que é mais importante até, nesse caso, do que mais o IDO. Sim, porque os dois com são certeza. iguais, né? Vamos ver a carga hipóxica deles. Esse outro gráfico é justamente um zoom daquele primeiro gráfico que a gente mostrou, que era toda a curva de saturação de oxigênio da noite. Agora a gente pegou um pedaço e fez o cálculo da carga hipóxica, né? Colocou justamente num gráfico colorido para que vocês possam visualizar bem. E a gente avalia aquele primeiro paciente, lembra do IDO? E azul, né? Aquele primeiro paciente azul, que era mais curtinha a saturação dele, aquele paciente que era muito mais velho, porém com IDO com o IMC baixo, a gente vê, olha a carga hipóxica dele, olha, pintado todo esse colorido, é a curva, né, aquela área que a gente falou da carga hipóxica pintada, e esse gráfico mais claro, onde a gente vê as quedas muito maiores, né, de oxigênio, é aquele segundo paciente com IMC maior. Com IMC muito maior, paciente jovem, porém com IMC muito maior. Veja a diferença que faz, né, no contexto fisiológico que ele dele. Calculando a área sobre a curva de cada evento desses, né? Exatamente. E fica bem claro que cada momento de 3% ou mais. Ou mais, versus o tempo. O tempo vezes o tempo. E depois a gente faz o cálculo. E a profundidade da dessaturação. Né? E aí depois a gente calcula, a gente soma todas essas cargas, todas essas áreas coloridas. Essas áreas sobre a curva. E divide pelo número de horas, para dar um índice. Nossa, né? Então isso fica muito visual, claro, muito claro. E aí, o que a gente pode esperar? Agora pensando no desfecho clínico. Num número, vai dar diferente esse número, muito. Thalita? Vamos. O gráfico de cima, esse com a pequena, a área muito menor, a carga hipóxica dele foi 152. 152. No de baixo, 1.090. 1.000? Mais de 10, quase 10 vezes. Quase 10 vezes Quer dizer, maior. o mesmo IDO, aquele reloginho não estava retratando, um negócio que agora a gente vai ter um outro relógio. Quase 10 vezes maior foi a que carga hipóxica. um dá 100, outro dá 1.000. Exato.
E aí, como é que a gente pode entender isso na Além parte do clínica? IMC, por exemplo, formato de rosto, paciente que tem o queixinho para trás, classe 2 que a gente chama, e que dorme de barriga para cima. Muito provavelmente, esses dois fatores também são fatores complicadores ou que pioram esse quadro de carga hipóxica. Né? Por isso que vai ser mais um parâmetro legal para você ter na clínica e associar com a história clínica. Sim. E analisando todo o contexto de cada paciente, né? E o que a gente pode pensar, agora a pergunta, né, para os dois grandes clínicos aqui, no nosso dia a dia prático, né? Tanto para o fisioterapeuta, para o médico, para o dentista, como é que isso pode guiar um pouco mais a conduta terapêutica, né? Que como vocês comentaram aqui sobre os desfechos cardiovasculares, o risco cardiovascular é muito mais alto, acho que tem bastante literatura já mostrando esse assunto, né? A gente discutiu antes sobre isso, muitos estudos mostrando, e é uma tendência, como a gente viu. O que vocês poderiam nos colocar aqui, nos ajudar o pessoal que está nos assistindo para a orientação clínica? Eu acho legal isso que você está colocando, Thalita, porque cada vez mais, né, o que está se questionando lá atrás é o próprio IH da polissonografia, o índice de apneia e hipopneia. Então, num estudo de Harvard, eles fizeram polissonografia, acompanharam os pacientes por quase 20 anos. Nossa. E foram ver qual é o fator de risco cardiovascular, uma polissonografia completa. E sabe o que era mais importante? Era justamente a carga hipóxica para dizer se o indivíduo vai ter risco de desenvolver hipertensão, AVC, infarto. Então, a gente está falando de um parâmetro muito mais preciso e preditivo para risco cardiovascular. Né? Exatamente. Não é um pouco isso, Walter? Sim, e como eu estava falando, por exemplo, você falou clinicamente, como que eu posso utilizar essa ferramenta, né? Você começa a atender um paciente, você viu lá os parâmetros, né, que ele veio com os dados, e você começa a atender com esse parâmetro a mais, você pode analisar se você está conseguindo melhorar essa carga hipóxica. Apesar de ter um índice, a gente ainda não tem uma definição muito do que é normalidade e do que não é. Mas dá para entender que se tiver uma carga muito grande, esse paciente está saturando com muita intensidade e por muito tempo. Então, se eu estou analisando e o aparelho intraoral ele não está sendo suficiente para melhorar ainda mais a carga hipóxica, agora que é um outro parâmetro que a gente está analisando, eu posso pensar em associar terapias. Então, será que esse paciente não tem um refluxo? Né? Então, analisar se ele não tem um refluxo pode estar comprometendo também esse quadro, esse sono. Será que ele não está dormindo de barriga para cima? Que é um outro fator já comprovado, a apneia posicional. Exato. Será que esse paciente, enfim, ele tem algum outro tipo de hábito, né? Ou melhorar a rigidez da garganta através de atividades fonoterápicas específicas? Então, eu acho que essa vai ser mais um parâmetro interessante para a gente poder abrir mais a cabeça e tentar entender a história clínica daquele caso. Eu acho que e ver se realmente a gente está trazendo o benefício final que a gente quer para esse paciente. E às vezes não até mudar de terapia. Exatamente. Porque às vezes vai ser um indicativo de que aquele caso não é para aparelho intraoral, porque não é para isso. Às vezes eu abria, tá bom, o IDO diminuiu, mas não melhorou a ventilação, ele não conseguiu se ventilar de forma apropriada, né? A gente estava discutindo antes um caso clínico, o Dr. Walter me mandou, um caso dele que ele teve um paciente, a gente fez 4 exames, né? Então era um paciente grave, acho que o IDO dele 104. 104, né? Durante a pandemia, ele não tinha outras opções ali também para outros tratamentos, e ele começou a tratar esse paciente. E a análise da carga hipóxica saiu de 200 para 20 no último tratamento. Aí você vê, o IDO também diminuiu, então a gente já teria visto um resultado. Mas mais do que isso, a gente viu o benefício clínico mesmo, né? Na prática, você viu que reduziu a carga hipóxica, então ele deixa de sofrer com isso, né? Sim. E agora a gente vai apresentar um outro caso, né, que a gente trouxe aí para poder ilustrar esse novo parâmetro também, que é o caso número 2 que a gente vai colocar para vocês. Acho que esse caso é bem interessante e diferente do primeiro que a gente viu. No primeiro, a gente percebeu que o grande pontuador ali da carga hipóxica era o IMC. Lembram-se que era inversamente proporcional à idade. A gente tinha um paciente jovem com IMC extremamente alto. E o outro caso, um paciente mais idoso com IMC baixo. O grande pontuador foi o IMC. O IMC alto que dava uma carga hipóxica maior. Gigante, né? Muito maior. Sim. Nesse caso, a gente já tem 2 pacientes seguindo um padrão. O paciente mais jovem tem o IMC mais baixo e o paciente mais velho tem o IMC mais alto. Só que os 2 pacientes têm o IDO de 15.
tá? 15, não Então, é tão alto. Não é tão Tá, alto, tá. exatamente. O IDO é mais E aqui baixo. é um zoom de um trecho, né? Mas vejam, com o IDO de 15, veja essa carga hipóxica desse paciente o maior, esse verde, por exemplo, ele chega a cair para 70%. Isso é só um zoom de um periodinho da noite. Né? Então ele teve uma carga hipóxica muito maior. E o outro tá em azul também, né? Mas ele cai bem menos, né? Esse gráfico mais escuro. Então, o que eu trouxe pra gente discutir aqui, que eu acho que é bem interessante e sempre gera dúvida? Essa é uma das dúvidas que eu mais recebo aqui na Biologix. Eu tô com um paciente com IDO 10, IDO 12, IDO 15 ali, indo pra uma moderada. Sim. Às vezes não tão sintomático, ou ao contrário, o resultado não tem a ver com sintoma. Ele é tão sintomático, mas o IDO é baixo. O que eu faço com ele? Às vezes você vai observar uma carga hipóxica muito maior. Por isso que eu trouxe, porque eu achei interessante ver. Talvez seja esse o fator. Exatamente. É isso que eu tava pensando, porque a gente tem... Então, o paciente queria, entrando no 15, a literatura fala que já poderia entrar com CPAP. Mas é preciso, quando uma carga hipóxica é tão baixinha que nem cai de 90%, não passa nem de 90%. Já o outro cai bastante, um paciente muito mais sintomático. Então, acho que esse é um ponto legal para a gente discutir na prática clínica, que pode ser um direcionador. Eu costumo dizer o seguinte, que quando você olha um paciente com apneia do sono, você tem que pensar em duas coisas. São os sintomas. Exato. Porque existem doenças que causam sintomas, né? Então, a pessoa tem um ronco que incomoda os outros, tem cansaço, sonolência, sono de má qualidade, risco maior de depressão, você está com uma memória ruim, você está com uma piora de qualidade de vida. Esses são os sintomas. Agora vamos pensar num paciente que você mede a pressão dele e a pressão está alta. A pressão alta não causa sintomas, o colesterol alto não causa sintomas, mas é um fator de risco cardiovascular. O cara pode ter mais AVC, infarto, então você vai tratar como fator de risco. Então, a apneia do sono também é as duas coisas. Ele causa sintomas, ou pode causar sintomas, e pode também ser um fator de risco cardiovascular. E aí a carga hipóxica é o grande determinante do risco cardiovascular. E aí é o que o Walter sempre fala, né? Tem que, nos cursos dele, conversar com o paciente, tirar uma boa história. Conversar, perguntar de hábitos, de rotina. A gente acaba perguntando para o paciente, se acordou, qual é a sua rotina até o momento de você dormir, né? Isso é muito importante para você somar dados a sua terapia ou as terapias, se vai ser combinado ou não, e esse dado vai ser relevante, porque é o que você estava falando, tem paciente que tem um IDO baixo, mas tem muita queixa. Da onde vem isso? Exato. Sim. Eu acho que é um ponto diferencial pra gente pensar. O paciente sintomático, ele é mais fácil de tratar, né? Eu costumava dizer isso, porque ele tá sentindo na pele, ele quer melhorar. Sim. O paciente que não tem sintomas, a gente tem que convencer ele. Aí, às vezes, pode ser o contrário. Ele pode ter uma carga hipóxica alta, não tem sintomas, mas você mostra pra ele, olha, seu coração tá sofrendo, né, toda noite. É como tratar a hipertensão. Não é por sintoma. O colesterol, ninguém tem sintoma de colesterol alto, mas a gente sabe que é um fator de risco. Só que eu acho que é mais fácil dar um remedinho pro paciente do que ele colocar um CPAP, um aparelho intraoral. Então, acho que quanto mais a gente puder convencer esse paciente, mostrar dados para ele, né? Ele tá mais disposto ele a entra mais no terapia. tratamento, adere mais. Exatamente, que eu acho que isso é um grande dilema clínico, né? Tudo que a gente puder dar de dados para esse paciente é um grande dilema. Eu, como fisioterapeuta, vi isso muito na prática. Como é que eu melhoro a adesão do paciente? Você também deve passar por isso, né? Como é que eu melhoro a adesão desse paciente? Sabe o que eu acho mais engraçado, Thalita? Eu faço polissonografia e fiz durante muito tempo e continuo fazendo. O paciente acorda de manhã, sabe qual é a primeira pergunta que ele faz? Doutor, eu ronquei. Eu ronquei. E a polissonografia não traz esse dado de forma clara. Não existe isso bem padronizado. E o Biologix faz em casa, grande diferença, porque muitas vezes esse exame está feito numa cama e tem horários, né? Muitas vezes o paciente é arrancado às 6 da manhã, mas eu durmo até às 10. Não, o exame terminou. Ou ele vai dormir meia-noite e o exame começa às 10 horas. Ele frita até lá. Aí ele não consegue Além de apneia, ele tem insônia ali, porque ele não conseguiu dormir. E aí, ali não, né? Você tá gravando o ronco, né? E mostra pra ele depois, né? E ele fala, nossa, sou eu o ronco. E mostra pra ele, exato. Os celulares já fazem isso, né? Mas o Biologix desenvolveu um algoritmo super preciso para ver essa questão do ronco também. A intensidade, né? A intensidade, o tempo de ronco. Como é que funciona, Walter? Você dá o equipamento pro paciente? Você tem o Biologix lá na tua clínica, né? A auxiliar mostra como utilizar, baixando
o aplicativo no celular, explicando... Quem baixa esse aplicativo é o paciente. É o paciente... No celular dele. No celular dele, sendo orientado pela minha secretária. Sim. E aí ela explica todo o processo, entrega o equipamento. Tem vídeos, né? Tem vídeos mostrando. Tem, super simples. PDF. Simples, muito simples. E o aplicativo ele é muito intuitivo, né, para o paciente. Muito rápido. Né? E aí o paciente utiliza e a gente costuma agora fazer, ao invés de uma noite só, GG, a gente faz 2 ou 3 noites. Pra por ver a causa da variabilidade entre as noites. Nossa, você está tocando num ponto super importante, né? Porque a polissonografia é um exame tão complicado. É impossível fazer a variabilidade na polissono. Você fala assim, vamos repetir 3, 4 noites. O cara vai achar que você está... E tem um estudo antigo já da professora Lia Bittencourt, e depois isso foi reproduzido em vários estudos, que 20 a 25% dos pacientes que fazem o exame considerado padrão ouro mudam a classificação da apneia, assim, de leve para moderado. A gente tem vários exemplos. De moderado para grave, porque às vezes dormiam menos de barriga para cima. Doutor Geraldo, tem um caso que mudou de leve para grave. Ele saiu de 14, ele estava quase entrando numa moderada 14, no outro dia ele dormiu com o ideal de 33. Provavelmente... O mesmo padrão, os mesmos momentos ali de saturações, só que ele saturou muito mais. Exatamente. Que é um dos questionamentos dos nossos centros credenciados, quando eles começam a utilizar o exame, que é assim, aí chega pra gente, olha, mas eu fiz uma noite, deu um resultado, aí a segunda deu outro, e agora? O que eu faço? A pergunta que eu te faço é o seguinte, pensa em 2 noites que você dormiu igual? Igual, não tem como. Não dorme. A polissono é um retrato, né? A gente faz um filme, por isso que eu sempre falo isso, faz mais de uma noite, você faz um filme da vida, não só um retrato. Porque dormir é uma coisa tão volátil, né? Não é sempre Tudo igual. interfere no sono, né? Tudo interfere no sono, até as preocupações, Sim. né? Às vezes você dorme... E muitas vezes a posição, né? Muito de barriga para cima. Que é outro detalhe da polissono tipo 1. Eu recebi um paciente essa semana em que ele dormiu 100% do tempo de barriga para cima. Supino. Aí deu um IH alto, um IDO também alto. E aí eu perguntei ao paciente, o senhor dorme dessa maneira? Ela falou, não, é a única forma que eu não durmo. É que lá me orientaram a ficar quietinho. Então eu fiquei... Não, e mesmo que o técnico fale, não, pode virar de lado. Ele tem medo. Eu tenho essa experiência, porque eu já fiz vários exames. Eu também. E você fala o seguinte, não, se eu dormir de lado, você vai sair. Esses fios, eu vou ter que repetir o exame. Deixa eu ficar quieto. Exatamente. Incrível. Então, quer dizer, você dá para o paciente... Sim. Como se fosse um holter, né? Isso. O paciente sai da clínica e ele devolve. E ele devolve 2 dias depois, se forem 2 exames ou 3, dependendo. Mas se ele pegar o aparelho e falar assim, não, agora eu vou fazer no meu sobrinho, no meu... Tem uma plataforma, né? Exatamente. Que regula isso. Você não consegue utilizar em outro celular se não tiver baixado e se você não liberou na tua plataforma. Na plataforma no CPF, você libera pelo CPF. Pelo CPF do então paciente. Você sabe exatamente quantos exames você está liberando. Exatamente. É muito legal isso. E você aplica algum termo de responsabilidade? Porque é uma das preocupações, né, dos centros credenciados. No caso de quebra, do paciente perder, né? O cachorrinho comer, perder, quebrar. Por incrível que pareça, no interior é um pouco diferente. A gente tem um pouco mais de tranquilidade em relação a isso, né? Eu vejo que meus colegas aqui em São Paulo, eles fazem isso frequentemente. Sim, quando é paciente de fora, eu peço para ele fazer um termo. Porque ele vai viajar, aquela coisa toda. Tem alguns que mandam por Sedex de volta, entendeu? Mas então, que é olha, a minha experiência clínica casa, né, é o seguinte, os pacientes são super cuidadosos. No SUS, por exemplo, que a gente fez um protocolo grande, que existia uma demanda, inclusive judicial, na Secretaria de Saúde, não tivemos um único problema com um único sensor. É impressionante. Outro dia, um paciente meu saiu do consultório de táxi, aí ele me liga à noite todo chateado, assim. Esqueci o sensor no táxi. Eu falei, não, você não tem problema. Um sensor custa... Quanto que está hoje? R$ 799,90. 799, quer dizer, se fosse um equipamento... E ele pagou tranquilamente, porque ele se sentiu... responsável, né? Também, comparado com outros equipamentos médicos, é um preço super acessível. Né? Super acessível. E eu acho que o ponto principal é ele entender, o paciente entender que com esse sensorzinho aí, ele vai ver vários parâmetros. Que a gente vai ver, são vários parâmetros Isso aqui clínicos. é um habilitador de uma plataforma. Não é um gadget que você põe aqui e fica usando um mês, te dá a quantidade do sono, nada validado. Isso aqui é um exame médico
que existe a validação. Então, por trás dessa simplicidade, existe uma equipe enorme, existe um grupo de pessoas trabalhando. Base científica muito sólida nisso aí. E que te traz o exame médico, o exame odontológico, quer dizer, da área médica, de uma forma global, validado e muito melhor, né, do que você ter um equipamento que não foi validado. Doutor Geraldo, uma das principais dúvidas que chegam pra gente Sim. é alguns centros credenciados olharem os parâmetros Se de uma forma familiarizar, né? individual. Sim. Entendeu? Então vamos lá, mostra aí pra gente. Eles não conseguem fazer essa leitura de correlacionar um com o outro. Então eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho sobre os parâmetros, bem brevemente, claro, legal. né? Então, eu acho que o resumo da ópera é a curva de oxigênio, tá? Então, você vai ver um oxigênio estável durante a noite, um IDO baixo. Um IDO alto, o oxigênio caindo e subindo. Você tem que ver que esse serrilhado é um serrilhado que às vezes fica comprimido, porque é a noite inteira, né? A gente mostrou um zoom, assim, de algumas quedas de saturação. E aí, hoje a gente está vendo que esse serrilhado pode ser um serrilhado curtinho ou pode ser um serrilhado profundo. Carga hipóxica pequena, carga hipóxica grande. Então, a gente tem a saturação de oxigênio. Depois, um outro parâmetro ainda no oxigênio é o tempo com saturação abaixo de 90%, que pode ser causado por duas coisas, ou porque a carga hipóxica é grande, então fica muito tempo abaixo, ou o IDO é baixo, mas ele fica com oxigênio baixo. Em geral, aqui, o problema é pulmonar. Paciente com outra doença de base, né? Uma doença de base, o COVID, um DPOC. Que ele já apresenta uma saturação média pequena. Então, qualquer queda vai cair abaixo de 90. Às vezes tem casos, inclusive, de pacientes que já estão em tratamento, já me mandaram isso. O paciente está com CPAP, o IH no CPAP zerou praticamente, o IDO praticamente zerou, só que ele hipoventila, ele continua saturando ele tá baixo. mal. Exatamente. Aí você precisa investigar melhor, tá? Às vezes até dar oxigênio. Mudar a terapia, né? Aí depois, hoje, a gente tem lá em cima já uma previsão se o indivíduo está acordado ou dormindo. É o primeiro parâmetro. E isso é feito com inteligência artificial, pelo movimento e também pelos outros parâmetros. Então, o que é legal na Biologix é que ela está continuamente evoluindo, né? Então, a gente já tem um outro parâmetro que os polígrafos raramente têm, que é uma estimativa se o indivíduo está acordado ou dormindo. Isso é feito porque dentro do actígrafo tem dentro do oxímetro tem um actígrafo que mede movimento. E também por inteligência artificial foi visto os outros parâmetros, porque a gente também está medindo o ronco, frequência cardíaca. E com inteligência artificial, comparando com a polissonografia, a gente tem uma precisão bastante boa de se o indivíduo está acordado ou dormindo. Né? Então, a gente junta os 4 parâmetros, né? Saturação de oxigênio, frequência cardíaca, movimento através do actígrafo e ronco através do microfone do celular. Sim. Com esses 4 parâmetros, a inteligência artificial trabalha para entender e estimar momentos que ele pode estar dormindo ou acordado. Sim. Aquele paciente tem insônia de manutenção, por exemplo. É isso que é que interessante. acorda e fica ali 20 minutos, meia hora no meio da noite. Às vezes fica mais, 2 horas acordado. Sim. Aquilo, se é tirado do tempo total de sono para fazer o cálculo, é muito mais preciso, muito mais preciso. E é importante ressaltar sobre o ronco, que é uma curiosidade, né? Que acho que é o parâmetro que todo mundo espera ouvir. Que o ronco, todo mundo fica preocupado se vai dormir com outro roncador ao lado, aquela preocupação. Importante. No exame do sono Biologix, a gente pergunta, né, no começo do exame, se o paciente autoriza ou não a gravação. Dr. Walter, como que é essa experiência com o ronco dos pacientes? Eles gostam de ser gravados? Eles gostam de escutar? Como que eles fazem? Então, é muito interessante porque às vezes o cara não acredita, né? Tô falando cara porque na maioria das vezes o homem não, ele demora pra será que é tanto assim? A mulher tá pegando no meu pé e tudo mais. É. Quando você mostra pro cara, que tá. Aí é interessante você falar, porque toda vez a gente pede pro paciente dormir sozinho. Porque mesmo assim, às vezes ele é um dormidor pesado, ele ronca, mas a parceira também ronca. E ele nem sabe, às vezes, ainda, porque ele nem percebeu. E ela também não sabe. É muito comum, né? É muito comum. Eu já tive um caso que o paciente chegou, eles eram de fora, dormiram no hotel, dormiram no mesmo quarto. Caramba. E ele veio dizendo assim, olha, não resolveu nada e até piorou. Eu falei, esse não é o teu ronco, é o ronco dela. Porque inclusive estava mais longe o som, né? Então é muito importante você pedir e é muito preciso mesmo, porque você consegue fortalece ainda mais a adesão do paciente ao tratamento. Sim.
Eu brinco com os profissionais que eu falo assim, ó, a nossa inteligência artificial do ronco, ela é perfeita, mas ainda a gente não consegue identificar o CPF do ronco. Então, o ideal é dormir mas separado. olha, o Dr. Walter já captou ali, né? Porque às vezes o tom é um pouco... O tom é a diferente. A distância. gente vai O tom, calcular a como distância. ronco, mas o profissional que tá avaliando já percebeu, né? Eu acho que essa questão... Outro dia eu peguei um caso também que o paciente estava melhor, mas a profissional falava assim, não, mas olha, o exame deve estar errado, porque eu não tô vendo melhora. Porque o ideal ainda não tinha melhorado, só que o ronco já tinha melhorado muito. Eu falei, olha, você tá... Eu não sou dentista, então não sou eu que vou avaliar o seu tratamento. Porém, na minha percepção, já está numa melhora. Deve ter um protocolo aí que você vai seguir. Ele não tinha diminuído o IDO, mas o ronco tinha caído muito e ela não tinha se atentado a isso. Então, pra mim, já era uma melhora. Então, eu estava, né, vamos entender como é que vai ser o procedimento daqui pra frente. E as pessoas, às vezes, esquecem que é um parâmetro muito importante. Por isso que a gente até falou, diagnóstico de ronco e apneia do sono. Ronco é um problema, né, doutor Geraldo? Sim, ronco é um problema que precisa ser tratado. Né? É uma queixa, é um problema social, inclusive. Né? Terceira maior causa de separação. Saiu um artigo Terceira científico maior falando causa. sobre o divórcio do sono, né? Do ronco. O ronco era uma causa de divórcio. Isso é muito importante socialmente falando, né? É muito chato, né? O roncador, a gente tem muitos assim que não viajam porque não querem dividir quarto. Exato. Eu tive uma paciente uma vez, isso. uma senhora, que ela falou pra mim, a alegria dela foi que ela ia poder dividir quarto na viagem e economizar. Sim. Ela viajava com um grupo de terceira idade, ela falou, eu vou economizar, agora eu posso dormir com minhas amigas. Olha que diferença faz na vida, você nem percebe. Sim, detalhes, né? Bom, eu queria agradecer, primeiramente, o convite e a presença do Dr. Walter, que veio de longe aqui para estrear esse quadro, né, com a gente aqui no podcast. Queria agradecer também a presença do Dr. Geraldo, sempre com a gente. Que né? é uma agendinha difícil de conseguir, né? Difícil, não foi fácil gravar. Eu queria agradecer também a participação de todos vocês nesse episódio aqui com a gente. Muito obrigada, sejam muito bem-vindos a esse novo quadro aqui da Biologix e nos vemos nos próximos. É isso aí. Muito obrigado pelo convite. Ótimo, muito legal. E aproveitando também, eu vou pedir para que vocês sigam a Biologix nas redes sociais, @Biologix. Nós estamos nas principais plataformas, Instagram, Facebook, aqui no YouTube, LinkedIn. E também para você que quer ser um centro credenciado, eu vou deixar aqui também na descrição o nosso site. Lá você encontra todos os contatos, o botão para falar diretamente com a nossa equipe comercial, enfim, todos os nossos contatos. Deixe no comentário caso vocês tenham qualquer dúvida, que a nossa equipe irá responder todos vocês. Nos vemos em breve. Tchau!